estamos recebendo um professor, um instrutor de mergulho. Já tinha medo de mar ou nunca teve medo de mar? Desde pequeno gostava de mar? Conta um pouco a sua história. Boa noite. Bom, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Eu estou ligado ao mar desde pequeno, né? Aliás, desde os 9 meses. Desde os 9 meses da barriga já está dentro do mar. E desde cedo eu sempre tive envolvido com essa parte de mar. Eu praticava esqui, andava de surf, meus pais praticavam caça submarina. Então foi uma coisa sempre arraigada comigo desde pequeno. Assim, eu só estou realizando, na verdade, uma atividade que sempre fluiu em mim. Desde pequeno, seus pais já praticavam atividades? Sim, os meus pais praticavam caça submarina, saíam muito de lancha, faziam caça. Já um pouco diferente, na verdade, da atividade que eu exerço, né? O mergulho que a gente faz é de contemplação, mas são áreas bem próximas. Agora, qual é a sua formação? Eu sou formado em biologia. Biologia, marítima mesmo? Você se especializou? Eu me especializei, fiz vários cursos depois da faculdade, né? Vários cursos de extensão universitária, e todos eles ligados à parte marinha, oceanografia e principalmente na parte de mergulho. E estudou aonde, biologia? Eu fiz biologia aqui na Unisantos. Na Unisantos? Eu me formei em 83. Em 83 e desde então? Desde então eu estou ligado nessa... Na verdade o mergulho eu realizo bem antes disso. Eu comecei a iniciar o mergulho antes de me formar. Já dentro da faculdade eu já fiz o meu curso de mergulho autônomo, comecei a mergulhar, me envolvi bastante com a atividade e passei, como mergulhava com muita assiduidade, né? Era um hobby? Bastante experiência. Era um hobby que me aficionou muito. Eu acabei me envolvendo com a coisa e abracei realmente o mergulho, né? Então, antes mesmo de terminar a faculdade, eu já fiz um curso para começar a ministrar aula, montar uma escola na época. E desde então eu venho exercendo essa atividade. Tanto que quando eu apoiei a faculdade, a maioria dos cursos que eu fiz pós-faculdade, né, de extensão universitária, foram todos ligados nessa área, né? Parques ambientais, animais marinhos. Agora, Moacir, eu falei em medo. Por que as pessoas têm tanto medo do mar? É um mistério, uma coisa de cultura. Né? Cultura. É bem uma coisa de cultura. Aquela coisa de que os avós falam, o mar não tem cabelos, entendeu? O mar é perigoso, o mar é traiçoeiro. A coisa não funciona assim. A coisa é perigosa a partir do momento que a gente passa a não ter respeito pelo mar, a gente passa a abusar. Agora, desde que você tenha respeito, você saiba quando você pode ir e saiba quando você deve voltar, não tem realmente problema. Eu já ministro aula já fazem 20 anos, já participei da formação de mais de 1.500 mergulhadores, eu nunca tive problema nenhum. E agora, você já teve algum aluno ou aluna que tinha esse medo e depois que entrou no mar? Isso é uma coisa muito comum, muito comum. Tem gente aqui que está precisando fazer curso de mergulho. Aqui no Prof. Studio, inclusive. Tem muita gente que realmente tem aquela ideia do que o mar, que não vai dar pé, que pode afundar. Então, o mais importante para realizar o curso é a pessoa ter a vontade. Então, a pessoa que vai no curso, vai querer aprender a mergulhar, porque tem prazer por aquilo, sente um interesse grande, ela consegue vencer essa barreira desse medo e mergulhar com muita facilidade. Tem muita gente, inclusive, que não tem nem medo do mar, tem medo dos animais marinhos, é uma coisa que a gente enfrenta muito. Muita gente tem pavor de peixes, acha que... Vê uma sereia, fica apavorado. Acha que vai cair na água, vir um tubarão e vai engolir. É uma coisa, uma ideia que... E você já mergulhou? Você já mergulhou em mares de outros estados litorâneos? Já mergulhei bastante no Brasil. Já fiz viagem exclusivamente para realizar mergulhos. Quais locais você já esteve, basicamente? Já estive no México. Você já passa o dia inteiro na água, todos eles. Adoro ir no barco, sair de barco. Agora, essa empresa você tem aqui em Santos? Aqui em Santos. Eu tenho ela há pouco tempo, tenho ela há 3, 4 anos mais ou menos. Quando me formei como instrutor, né, comecei a trabalhar na Central Mar, nós éramos em 3 instrutores, eu, Clóvis e o Marcelo, e a gente vai crescendo, vai querendo às vezes realizar algum trabalho diferente, então a gente acaba se desmembrando, né? Apesar de eu conservar uma amizade muito grande por eles, eu gosto demais dos dois. Cada um seguir um caminho, né? São todos concorrentes, mas amigos. O Clóvis eu conheci, eu me lembro dele. Agora me diz uma coisa, Moacir, qual o objetivo da criação desse trabalho com pessoas deficientes, os portadores de deficiência visuais? Esse trabalho com os portadores é uma complementação do meu trabalho. Na verdade, eu dou curso de mergulho, ministro aulas, levo os alunos para fazer no mar. Eu acho que o profissional realizado é aquele que consegue fornecer para todas as pessoas que procuram aquilo que elas têm interesse. Então, eu já tenho alguma ligação na parte de portadores. Minha mãe foi fundadora em Santos do Banco de Olhos, ela era representante do Banco de Olhos de São Paulo, então ela lutou muito durante 2, 3, 4 anos até ser fundado o Banco de Olhos aqui na Baixada Santista, ela que representava o Banco de Olhos aqui em Santos.
Então a gente já tinha esse trabalho com portadores, esse lado que a sociedade realmente dá uma separada, dá um pessoal, né? E eu mesmo fiz uma cirurgia grande, há uns anos atrás, de joelho, andei alguns meses de cadeira de rodas, de muleta, né? Então a gente já, de certa maneira, já esteve envolvido com essa parte. Você teve, como é que explica? Conta outra vez. Eu tive um acidente, fiz uma cirurgia grande no joelho, eu andei uns 2, 3 meses de cadeira de rodas, né? Aí, inclusive, nas imagens, a gente vê esse que está caindo na água agora, é a Naira, uma portadora de deficiência visual, ela é cega, né? Não enxerga nada. Tá? E esse contato com a água deve... Esse contato com a água é maravilhoso, principalmente para portador visual, que não tem a sensibilidade da visão, o mundo gira em torno de sensação tátil. Então, o legal do mergulho, muitas pessoas não imaginam, né? Mas não é só o visual é lindo, mas não é só o visual, é a sensação de você estar num lugar com sustentação em todas as partes do corpo, você não tem um peso, você não está bloqueado, você não tem um plano. Você está voando embaixo d'água. Então, para o portador de deficiência visual, é uma coisa muito gostosa. Ele tem essa sensação. Agora, o deficiente visual e o deficiente físico, de que forma que é tratado? O deficiente físico é tranquilo, não tem praticamente... Existem algumas adaptações pequenas com relação ao equipamento, e a maior adaptação que a gente tem com o portador de deficiência física é o trabalho em si, é a relação com eles. Uma coisa engraçada, eu tenho um número grande de pessoas que trabalham, que me apoiam na escola, instrutores, DevMasters, né, que me ajudam. E mesmo esse pessoal que a gente vem treinando para trabalhar junto com a gente, no começo tem receio até de chegar perto, é uma coisa engraçada isso. E com a convivência a gente vai ver que o portador é uma pessoa normal, integrante da sociedade, como qualquer um, e pode exercer qualquer tipo de atividade. Ele não é porque ele tem uma limitação física ou uma limitação visual que ele vai ter alguma limitação mental, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele consegue realizar atividades sem problema nenhum. Essas imagens foram feitas na Laje? Na Laje de Santos. Eu tive, inclusive, a oportunidade de... Primeiro curso que eu já dei para 3 portadores. Eram uma portadora de deficiência visual, né, na área que é cega, e 2 portadores de deficiência física. Os 2 eram paraplégicos, cadeirados, os 2. Um de poliomielite e um de lesão medular. E eu fui para a Laje com os 3. Então, foi uma coisa bacana, porque até para eles terem pessoas, né, na mesma situação que eles, um apoiando o outro, né, um incentivando o outro, foi uma coisa muito bacana. Para mim, qual o público-alvo da Cachalote? O público-alvo da Cachalote, como escola, são pessoas com mais de 7 anos que se interessam por atividade subaquática. Então, de 7 a 12 anos... que de 7 a 12 anos a gente ministra curso mergulho livre. Mas pode uma criança antes de 7 anos ter também... Não, pode ter contato, mas a gente não tem como dar um curso, passar uma parte teórica. E já a gente fala de 7 a 12, que a gente pode inclusive certificar a criança de 7 a 12 como mergulhador livre. Ah, você dá um certificado? Recebe um certificado internacional, tem validade mundial. Né? Já a partir de 12 anos já pode realizar o mergulho autônomo, que é um mergulho com cilindro. E daí não tem limite de idade, nem limite de nada. O único limite é a vontade, né, esse mergulho, ele é acompanhado também de caça submarina? Não, são atividades separadas. Né? A caça submarina é um esporte. Que até o técnico da seleção, Cláudio Coutinho, praticava muito. Praticava. E faleceu devido à hipóxia, apagamento, que é o grande inimigo do caçador, né? No mergulho livre. O grande receio é da hipóxia. A hipóxia é a baixa taxa de oxigênio no corpo e a pessoa apaga, desmaia embaixo d'água. E é uma coisa complicada porque, mesmo que seja socorrido rápido, né, uma taxa de oxigênio bem baixa, é difícil você conseguir voltar a pessoa. Mas isso no mergulho livre e pessoas que realmente... Não é o mergulhador que vai na praia nadar, não é isso. É o cara que faz ou caça submarina ou faz mergulho técnico de apneia profunda. Eles são suscetíveis a esse risco. Uma coisa que já não ocorre no mergulho autônomo. Você tem ar, a vontade para respirar, flui normalmente, inclusive em concentração de oxigênio mais alta. Agora, tem muita gente que pratica o mergulho aqui na nossa região? Aqui na nossa região, sim. Aqui Santos, apesar de não parecer, possui um dos melhores pontos de mergulhos do Brasil. A Laje de Santos é a nata do mergulho autônomo do Brasil. É muito comum a gente receber, inclusive, turistas do exterior. No mês passado eu vi um casal da Argentina, eles pegaram um avião na sexta-feira, vieram para mergulhar sábado, domingo e voltaram na segunda. Puxa vida, mesmo com essa crise na Argentina? Vieram no mês passado. Mesmo, fugindo do mergulho. Vieram para fazer mergulho. Vieram fazer mergulho. E é muito comum a gente encontrar turistas estrangeiros que estão no Brasil e
que vêm para Santos para poder realizar. Vêm da cidade que eles estiverem até Santos para ir para a Laje de Santos, que é um ponto famosíssimo de mergulho. E que o Santista muitas vezes até desconhece que existe a Laje de Santos. Né? Por mais que já tenha é uma ilha muito isso. afastada, é 40 quilômetros da costa, uma das ilhas mais afastadas que a gente tem no nosso litoral. Dá para fazer um restaurante lá naquela ilha? Não dá. Inclusive é um parque estadual, área de preservação. A gente não pode ancorar, não pode subir na pedra, não pode jogar nada na água. Nem na pedra não pode subir? Nada. É uma área de preservação. Então você tem que fazer mergulho. A gente tem que parar o barco perto, a gente para o barco amarrado em poitas submarinas, para não jogar âncora, jogar ferro e agredir o fundo. Realiza o mergulho, cada barco fica no máximo 3 horas parado lá, depois a gente tem que soltar o barco e vir embora. A gente, inclusive, entre a gente mesmo, a gente trabalha em parceria com a diretoria do parque, a gente se obriga, além de ajudar na fiscalização, a seguir várias normas, entre elas a não exceder muito tempo na ilha, né, justamente para evitar o impacto ambiental. Então, a gente tem todo um esquema de trabalho para realizar a atividade e continuar preservando o local. Né? Bem, nós vamos dar uma paradinha agora para o intervalo. Nós estamos conversando com o Moacir Teófilo de Abreu Figueiredo, que é instrutor de mergulho, e falando aí um pouco sobre as aulas de mergulho e principalmente o trabalho com os deficientes físicos e visuais. A gente volta já já. O Contexto está de volta em nossos estúdios. O instrutor de mergulho, Moacir Teófilo de Abreu Figueiredo. Aliás, no primeiro bloco eu já falei de medo. Eu tenho particularmente assim, medo do mar, é uma coisa... Agora você disse que a pessoa, na hora que colocou o equipamento, entrou, perde o medo. Não tem essa possibilidade? O treinamento é feito primeiro em piscina, em águas confinadas, né? Então, a pessoa passa por todo um treinamento para poder usar o equipamento, sentir segurança naquilo que está fazendo. Então, aquela ideia principal que as pessoas têm é que vão estar debaixo d'água e não vão conseguir respirar, vão estar sufocadas. Essa é a ideia principal que a gente tem. E quando a gente respira para o equipamento autônomo, a gente vê que o ar flui com facilidade incrível, a gente de imediato já tem uma noção bem mais prazerosa da coisa, já perde uma grande parte do receio aí. Agora, a pessoa tem que ter um acompanhamento médico antes? Não, a pessoa tem que passar por um médico, de preferência um otorrinolaringologista, para examinar o sistema de equilíbrio, examinar o ouvido, né? Passa por dependendo da idade, a gente pede alguns exames complementares, normal como qualquer atividade, como qualquer academia de ginástica solicita. E não existe nenhuma restrição. A Cacholote oferece outras atividades além do curso de mergulho? A Cacholote tem a parte da escola, que é ministrado aulas para formar mergulhadores. Tem a parte da operadora, que é a parte de transporte de mergulhadores. Tem a lancha da escola, que leva mergulhadores já formados para mergulho. Inclusive, quando a gente tem alunos, a gente não leva mais que 3, 4 alunos numa mistura de barco, porque não tem nem como viabilizar e dar uma assessoria boa para todos. E completo a embarcação com pessoas já formadas. Então, é a parte da operadora, essa parte de transporte. Tem a parte da loja e tem a parte do apoio que a gente dá, do trabalho que a gente faz em parcerias, na parte de biologia e na parte de mergulho. De pesquisa. De pesquisa, a gente está sempre aberto para atividades sérias e pessoas que realmente necessitem. Alguns exemplos de parceria, a gente trabalha com a Fortaleza de Itaipu, eu presto assessoria na parte de mergulho que eles necessitam. Inclusive, eu recebi até diploma de amigos de Itaipu lá por causa disso. Sempre que eles solicitam, a gente fornece equipamentos, tudo para eles realizarem o que eles precisam fazer lá. Na Museu de Pesca, por exemplo, quando fizeram a revitalização, que fizeram toda aquela parte do museu mais interativo, né, quem fez essa parte foi um grupo de arquitetos, estudantes e professores da Faculdade de Arquitetura de Santos, o Grupo Reviver. A gente trabalhou junto com eles na parte de acessibilidade para portadores e na parte de biologia. Me parece que nós temos outras imagens do professor, eu acho que em plena atividade ainda lá na Laje de Santos. A Laje é o melhor local para se mergulhar? É o melhor local aqui da região, o melhor local de região. A gente tem uma transparência de água muito boa. Nesse caso, visibilidade de 15, 20 metros de visibilidade, né, temperatura agradável. E apesar da distância, é um local muito próximo, realmente quando a gente chega lá, cai na água, a gente vê que realmente compensa. E nesse momento é um deficiente? Nesse momento é um portador de deficiência física, um paraplégico por lesão medular que está na água. A gente tem, quando leva portador, a gente tem um trabalho de assessoria um pouco diferenciado, né? O pessoal que me apoia é um pessoal mais especializado que eu levo. Então a gente tem pessoal de apoio no fundo, apoio na superfície. Isso no início da atividade. Depois,
como todo aluno, depois de adquirir certa experiência, ele consegue realizar mergulhos sem problema nenhum. Inclusive, esses alunos são certificados, existe uma certificadora que certifica os portadores. Eles podem viajar até para o exterior, apresentar o certificado e mergulhar no exterior. Logicamente, eles vão procurar operadoras que tenham pessoal habilitado para receber. Né? Perfeito. Me diz uma coisa, Moacir. Qual é a idade de... Você disse que com 7 anos já se começa... Já começa no mergulho livre com 12 no E qual foi a mergulho pessoa autônomo. mais idosa que você já ministrou uma aula de mergulho? Olha, eu já Ou aquela mulher, aquela senhora que fala assim, põe meu marido, afoga ele, né? Qual foi? Foi minha sogra, eu pago. Eu já administrei aulas para senhores com 60, com 70 anos. Mas era a primeira vez anos. também? Sim, alguns sim. Eu já dei aula para um senhor de 70 e poucos anos que nunca tinha realizado o mergulho. E queria realizar isso? Quer realizar e foi um aluno exemplar. Né? O importante não é idade, não é estatura, não é peso. O importante é a vontade. Né? Existem umas restrições, não pode ter problema de epilepsia, não pode ter problema cardíaco, tem umas restrições. Hipertensão, essas coisas? Hipertensão, pessoa que é usuária de drogas, de medicação muito forte. Caso contrário, o mergulho está aberto a todos. Está aberto a todos. Então, se a senhora estiver em casa e sentir uma vontade de dar um mergulho, é só procurar a cachalote. Por que a cachalote? O nome cachalote, eu gosto muito de animal marinho, né? Eu gosto muito de animal e os cetáceos me atraem muito. Baleias e golfinhos me atraem muito. Né? Eu procurei alguma coisa que tivesse a ver com atividade, com alguma coisa a ver. Cachalote tem muito a ver. Primeiro porque o local, todo final de semana estou, Laje de Santos, quem olha de longe, ela tem a forma de uma baleia cachalote. Ela parece uma baleia cachalote no meio do mar. Quem não conhece, que olha a primeira vez, parece estar vendo uma baleia. Né? Tem a forma... outro ponto é que a cachalote é a baleia mergulhadora, é a grande baleia mergulhadora. Ela desce a mais de 1.000 metros de profundidade para se alimentar da lula gigante. Então tem uma série de fatores. E qual é o contato? Quais são os peixes, os animais marinhos que durante o mergulho as pessoas têm contato? A biodiversidade na laje é muito grande, né? Ela tem um ecossistema mais ou menos próprio e a concentração de animais é muito grande na laje, principalmente por ser uma ilha pequena, a concentração se torna muito grande. E lá a gente não precisa procurar peixe, o lugar que a gente olhar, a gente vai olhar peixes. Então tem uma quantidade muito grande de vertebrados, de peixes. Agora esse final de semana que nós fomos, o pessoal viu raiachita, viu moreia, viu tartaruga, inclusive viram 4 ou 5 tartarugas juntas. É uma coisa que a gente não faz próximo, ideia. Durante o mergulho, próximo, você tem... tudo que a gente vê é próximo. Tubarão não tem. Tubarão a gente não consegue ver. Tubarão tem em todas as águas, em todos os locais. Só que não é um animal, não é um peixe que frequenta o mesmo ponto que a gente frequenta. Né? Ele frequenta a costão, ele frequenta mar aberto. É um animal que dificilmente alguém vai conseguir ver, a não ser que vá para algum lugar para ver tubarão, como é o caso de Noronha, de Barral, de Bahamas, de Nassau. E Marujá, lá no Vale, também é um lugar próprio para Marujá? Fala Marujá, lá em Cananéia, pro lado... Não conheço como ponto de mergulho. Também não sei se é ponto de mergulho, que me falaram que tem. Deve ser talvez um ponto de natureza bonita, né? Um ponto de ecoturismo interessante. Inclusive o mergulho na Laje de Santos é considerado uma atividade de ecoturismo. Tá? Inclusive no folder de ecoturismo da prefeitura, inclusive consta Cachalote e consta Laje de Santos como ponto de ecoturismo. E quando você faz esse curso, vai mergulhar lá, você vê gente de tudo quanto é país ali? Existem muitos visitantes, além dos argentinos? Não, eu citei um caso. A maioria são pessoas que moram na região. O nosso forte, inclusive, na região da Baixada. O nosso forte é a região de Campinas, né? São Paulo, interior, de Campinas, interior, sim. A maioria das pessoas que eu levo para o barco são da região de Campinas, Limeira, aquela região. Grande parte e o resto de São Paulo. A pessoa da Baixada é a minoria realmente no barco. E tem muitos estrangeiros. Inclusive agora, um mês agora de julho, foi interessante que entre julho e agosto eu dei durante 5 semanas aula para 5 estrangeiros diferentes, uma semana cada estrangeiro. Aí a Laje de Santos, né, essa ilha, pouquíssima vegetação, que fica no meio do oceano, 40 quilômetros de distância da costa. Fantástico. É uma ilha, inclusive, é o ponto de procriação do Atobá, né, do sul Alecogácea. É uma ave marinha que mergulha, inclusive para comer peixe. Ela mergulha, pega o peixe embaixo d'água, uma cena fascinante de ver essa cena.
Então é um ponto de procriação do Atobá e atualmente do 30 Regis Real. Então o Atobá se procria ali, depois cresce, vem aqui até em Não, Santos, ele fica sempre ali. Ele fica ali sempre é o na habitat região. já. O habitat dele é a laje de Santos. Inclusive, esse é um dos motivos de ser proibido o desembarque. Existem vários trabalhos científicos sendo realizados na região, como procriação de aves, como ponto de referência de passagem de cetáceos, rota migratória de baleias. E esses projetos são realizados pelas universidades? Sim, pelas universidades, pelo Instituto Florestal também tem vários trabalhos sendo realizados, e a gente dá apoio aos pesquisadores, aos cientistas, leva os pesquisadores, leva os cientistas. A gente mesmo faz levantamento de avistagem de cetáceos na região, né? Coleta, quando necessita, coleta alguma coisa na região. Me diz uma coisa, Moacir, já teve um projeto de casamento debaixo d'água na Laje de Sim, Santos? ia ser realizado na laje. Isso é uma coisa, uma passagem muito interessante, e uma realização profissional muito grande que eu tive, apesar de não ter sido realizado o casamento, para mim foi uma experiência maravilhosa. Já ocorreu um casamento no Brasil, feito em Fernando de Noronha, mas por um casal de estrangeiros, que inclusive foi um colega meu, Randall Fonseca, um instrutor. Veio o casal de estrangeiros junto com o padre e ele realizou... O padre também mergulhou? Ele também mergulhou e fez o mergulho em Fernando de Noronha. Foi o único caso que teve no Brasil. E já teve um casal brasileiro que fez uma benção de alianças lá fora, no Caribe. Esse caso, esse é o primeiro casamento de brasileiros aqui no Brasil. É um casal que mora em Santos, né? Ele é mergulhador profissional, ele faz trabalho debaixo d'água e ele é artista plástico. Eles queriam casar embaixo d'água, porque é o sonho deles, a vida deles é essa. Né? E me procuraram, porque além da escola, eu também tenho a parte operadora. Então eu coloquei tudo à disposição deles, a parte da escola de operadora. E eu dei o curso de mergulho para a noiva, eu dei o curso de mergulho para o padre, o Frei Rosante, e para o... O Frei Rosante, Foi um aluno, inclusive, exemplar, viu? Com uma dedicação, com uma facilidade de aprendizagem muito grande. E fez toda a parte do curso, a parte teórica, fez a parte de piscina, fez todo o treinamento necessário. Né? E, inclusive, eu levei eles para a laje e fiz mergulho com eles na laje. Levei o Frei junto com o auxiliar dele, né? Para fazer mergulho, fomos até um naufrágio, tem lá, eles ficaram fascinados, né? Ficaram fascinados. E uma semana antes do casamento, inclusive eu estava com 2 lanchas prontas para a viagem, estava com tudo pronto para realizar a atividade, né? Todo o local preparado, tudo, né? Inclusive pessoal de apoio, tudo da parte científica para tomar conta. Uma semana antes, o Frei Navio Picão proibiu o casamento, assim, entre aspas, proibiu o casamento, né? Então, deixou os noivos a ver navios. Não ficar na ver peixes. Eu pensei que... Mas também o casamento do mar deve ser interessante. Se alguém chorar, ninguém vai perceber. Ninguém vai todo mundo molhado, fica naquela... É uma coisa bacana. Mas só, apesar de não ter realizado a atividade, né, nossa, fica muito triste, porque a gente teve um envolvimento pessoal muito grande na coisa. Apesar e eles casaram e foi na igreja. Fizeram uma bênção na igreja fora, uma bênção. Agora, teve algum outro fato, assim, interessante na laje que você presenciou? Marcante, não. Esse do casamento foi um fato realmente muito comentado no meio, né? Agora, fora, assim, a laje é conhecida como ponto de encontro de rajamantas, é uma coisa interessante, típico da laje de Santos, são peixes muito grandes, 3, 4 metros de envergadura. Eu faço 2 metros da gente, 3 metros. Você chama a Cláudia Raia, uma raia? É uma raia, Cláudia. Bem, nós estamos conversando com o Moacir Teófilo de Abreu Figueiredo, instrutor de mergulho, e a gente vai fazer mais um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho para falar ainda sobre curso de mergulho e o trabalho com deficientes físicos e visuais. Até já. De volta com o contexto, recebendo em nossos estúdios o instrutor de mergulho Moacir Teófilo de Abreu Figueiredo. Como é que é feito o passeio pela Baía de Santos com os turistas? Tem algum... na verdade, nosso passeio não é feito na Baía de Santos. Quem faz passeio na Baía de Santos são as escunas. A gente tem algumas escunas na ponte da praia, na antiga Ponte dos Práticos, né, na ponte de Ligar Perdigão, que realizam o passeio com turistas pela Baía de Santos. É um passeio próximo à costa, eles navegam a 3, no máximo 4 milhas de distância da costa. O nosso passeio já é mais específico, a gente vai a 23 milhas da costa. A gente da costa não vê a ilha, da ilha dificilmente a gente vê a costa. São 40 quilômetros em alto mar, a gente com uma lancha rápida, que anda 3 vezes a velocidade de uma escuna, a gente leva 1h30 para chegar ao local de mergulho. 1h30? Então realmente é bem distante.
E é um mergulho compensador. E o que é mergulho arqueológico? Mergulho arqueológico é um mergulho feito por historiadores que buscam sítios arqueológicos que estão submersos. Então, a gente no Brasil é um trabalho, inclusive, bem restrito. E quando é feito pela Marinha. A Marinha tem um grupo de mergulho que realiza trabalho, no caso, achar um galeão antigo, afundado, a Marinha que assume a responsabilidade e assume o trabalho de realizar isso. Existe algum... Principalmente por causa do problema do sucateamento. E aqui na região, existe algum desses sítios a gente tem um ponto interessante, que inclusive eu até ajudei o pessoal, né, dando apoio de material e tal, nós ajudamos. Existe um galeão afundado aqui em Santos, né? Nós fomos lá, retiramos peças, só que o grupo não teve apoio para continuar o trabalho. Aonde que está? Ele fica aí na Baía de Santos. Na Baía de Santos tem um galeão afundado, aí tiramos pregos antigos, pedaços do casco para análise. Século XVIII? Antigo mesmo, século XVIII mais ou menos. E a gente tem um caso, a gente tem vários galeões. Santos é uma vila muito antiga, né? Mas não existe o trabalho, o investimento é muito grande e não existe um retorno financeiro. Então é difícil alguém bancar. Agora o trabalho arqueológico tem que ser feito por historiador. Não dá para um mergulhador chegar e realizar, arrancar alguma coisa debaixo d'água, não é assim que é feito o trabalho. E aqui no Brasil é só a Marinha? É só a Marinha. Existe algum Jacques Cousteau nesse meio da Marinha? Existem alguns grupos que fazem alguns trabalhos. Tem alguém importante que você conheça no Brasil que realiza esse trabalho de destaque? Não conheço ninguém, não. Existem alguns grupos que estudam naufrágios, fazem levantamentos, estudam, trabalhos sérios, inclusive, mas nada assim especial. Bem, o que você acha do trabalho dos mergulhadores junto ao trabalho dos historiadores debaixo d'água? Você já me falou isso aí. Os mergulhadores vão dar apoio, na verdade, não é o mergulhador que vai fazer o trabalho, é o historiador. É o historiador. Agora, o historiador você também tem que ensinar. Pegar o historiador, dar um curso para o historiador e formar ele como mergulhador para ele realizar a atividade, porque ele sabe o que está fazendo. A gente não pode pegar um mergulhador e fazer o trabalho sendo supervisionado por um historiador. Tem que ser um historiador mesmo para mexer, para saber como mexer, o que mapear antes de tirar uma peça embaixo d'água, porque uma peça tirada embaixo d'água perde totalmente o valor. Ela tem que ser fotografada no local, tem que ser mapeado todo o local, para daí sim ela poder ter valor. Fotografada a peça embaixo da água. Agora me diz uma coisa, o mergulho pode ser considerado um esporte de elite? Eu não diria de elite. Elite a gente pensa em classe rica. Né? Classe rica normalmente possui embarcação própria e vai passear com a embarcação, né? Em viagem ao exterior. Eu diria que é uma atividade voltada principalmente para a classe média. Né? Pessoa da classe média que realiza. Tem pessoas, inclusive, que não são da elite e que realizam mergulho. Eu tenho vários clientes que saem de barco e não são da elite. Ali tá? Ali a gente vê um outro paraplégico mergulhando, outro portador de deficiência física, né? A gente nota que eles não usam nadadeira. Alguns gostam de usar nadadeira ou por questão de estética, porque às vezes possuem um certo residual de movimento na perna. Sim. Mas quando não possuem, eles até dispensam a nadadeira e a movimentação embaixo d'água é feita toda pelos braços. Então a gente inicia o trabalho acompanhando, depois vai soltando ele e depois ele fica sozinho embaixo d'água, se locomove sozinho. Ele controla a flutuabilidade. Hoje em dia, com os equipamentos que a gente tem disponíveis, isso é muito fácil. Sabe? Isso há 20 anos atrás seria impossível conseguir realizar, porque a gente não teria todo o aparato tecnológico que a gente tem hoje em dia, né? Colete de flutuação, várias coisas que realmente viabilizam esse tipo de atividade. Agora, você tem algum acompanhamento depois médico, uma relação qual é a melhoria que causa para um portador de deficiência física ou visual, ou apenas como esporte mesmo? É um esporte, tá? É um esporte. Não vou dizer que não funciona como uma terapia. Também funciona porque ele acaba sempre entrosando, integrando. Porque o portador não faz um curso separado dos demais, não é uma coisa para portador. É um curso normal. E dentro de uma classe com alunos andantes, a gente coloca um aluno, um portador de físico, um visual, que faz aula junto na mesma classe, cai na piscina juntos e no barco vão juntos. Então existe uma integração e essa parte é muito importante. Tá? Não para o portador, como para o não portador também é importante. Para ele ver que aquele portador é uma pessoa normal, pode ir lá realizar atividade como qualquer outro. E muitas vezes é engraçado, a gente está na água, né, a gente
Parece que não, mas como na água não existe obstáculo, não existe limite da gravidade, muitas vezes é um portador de deficiência física que pode socorrer e salvar a vida de um portador. Né? Então a gente não pensa, vou ter que tomar conta. No caso de sair um grupo, né, tem um portador, não, aí todo mundo tem que olhar ele. Não é assim. Ele sendo um bom mergulhador, muitas vezes é ele que vai tomar conta dos demais. Mas não há necessidade Não há necessidade da locomoção pelas pernas, ele pode se locomover pelos braços. E como a gente não tem a fronteira, não tem obstáculo embaixo d'água, porque tem muitos planos, a gente vê aí que a gente não tem um chão para pisar. A gente tem vários planos, né? A gente fica solto embaixo d'água. Então, o portador físico pode ir exatamente no mesmo local que vai o não portador. O local que ele vai é exatamente no mesmo, ele se desloca com a mesma velocidade, porque o mergulho é uma atividade que tem que ser realizada bem devagar. Então, muitas vezes, é um portador que pode, inclusive, socorrer um não portador. É que no próximo bloco, no último bloco, nós vamos falar especificamente sobre equipamento. Aqui dá a impressão que o equipamento é muito pesado. É só impressão. A gente afunda com o equipamento lá e não sobe mais, não levanta mais. Inclusive, para a gente poder afundar, precisa de bastante peso, senão a gente nem afunda. Agora, me diz uma coisa, você já sofreu algum tipo de acidente durante as aulas ou em algum mergulho em particular? Eu, quando comecei a atividade de mergulho, eu comecei a mergulhar, a gente passa por uma fase em que a gente acha que tudo a gente sabe, tudo a gente pode, né? Tudo eu sei, tudo eu posso. Então a gente começa a abusar, a tentar achar nosso limite, ultrapassar nosso limite e começa a se expor. E muitas vezes fica sujeito a alguns riscos. Eu já passei por essa fase, quando iniciei a atividade há 20 anos atrás, já abusei, já fiz coisas erradas. E principalmente porque na época que eu fiz o curso, a coisa não era como é hoje, a coisa era mais militar, digamos assim. Hoje em dia você tem uma grande facilidade de equipamentos, a coisa é voltada mais à parte de segurança. Né? Antigamente não, antigamente era uma coisa muito puxada, muito rigorosa. Né? O primeiro mergulho que eu fiz na minha vida foi no meio do oceano, no meio do nada, a 40 metros de profundidade. Né? Com equipamento da época, inclusive. Então a gente muitas vezes perdia a noção, a gente não tinha aquela noção do que realmente era o nosso limite. Hoje em dia não, hoje em dia a grande parte das aulas são lastreadas na parte de segurança. Justamente para evitar qualquer tipo de problema. Então tem o limite de tudo, profundidade, de tempo, de atitudes, né? Uma coisa que antigamente não era bem assim, né? Antigamente era mais à vontade, mais à vontade, né? Mas cada a gente abusava mais. Criava a sua própria Mas regra. depois que eu passei por essa fase, né? Aquela fase intermediária, como você percebe que você está se expondo a situações de risco, você volta a agir como você age quando começa. Começa a tomar cuidado, né? Começa a obedecer os limites. E eu nunca tive problema sério nenhum, nem com aluno, nem com conhecidos, nem com clientes, nunca tive problema sério. Quais são os principais cursos de mergulho do mundo? Existe assim um país ou um determinado local que você aponte como, não, lá são os grandes mergulhadores? Não, isso... Os grandes mergulhadores são aqueles mergulhadores responsáveis. São aqueles que mergulham sem equipamento nenhum, né? Não tem aqueles... são atividades separadas. Essa atividade do mergulho sem nenhum equipamento, né? O mergulho livre, é uma coisa totalmente separada, né? A nossa atividade é mergulho com cilindro. Então é uma coisa engraçada, apesar do mergulho autônomo ser considerado esporte radical, né, ele é o único esporte radical que não exige condicionamento físico. É uma coisa engraçada. Então por que ser considerado esporte radical? Por causa das emoções que ele causa. Então o mergulho autônomo vai te propiciar emoções ímpares, uma coisa realmente, a pessoa sai maravilhada debaixo d'água, ela gera uma alegria, uma coisa muito forte na gente, né? Emoções muito fortes. Até só porque o ser humano vem da água também. Vem da água. E você vai entrar num mundo totalmente diferente, vendo imagens diferentes, né? Você vai ter uma viscosidade do ambiente diferente. Então, por isso ele se considera esporte radical. Mas não exige condicionamento físico. A gente tem pessoas inclusive, o que é bonito no mergulho autônomo é isso. Você pode pôr pai e filho mergulhar junto, avô e neto, namorado com namorada, ninguém vai atrapalhar ninguém. É diferente de um passeio ciclístico, numa caminhada, em uma trilha, em que os mais preparados vão na frente, os outros se cansam. Então, o que está cansado fica chateado porque está atrapalhando o outro que é mais preparado, o preparado fica incomodado, porque, entendeu? Uma coisa que surge nos esportes. No mergulho não existe isso no mergulho. No mergulho todo mundo mergulha igual. É uma atividade física leve, onde os movimentos são feitos devagar. Então, é bonito isso. A gente vê pessoas, todo mergulho é feito em dupla, ninguém mergulha sozinho. A gente mescla as duplas, muitas vezes extremamente heterogêneas. Uma pessoa de 60 anos com um rapazinho de 15 mergulhando junto.
E lá se igualam. E se igualam, debaixo d'água eles ficam iguais. Eles vão para o mesmo lugar, eles vão ver as mesmas coisas, vão sentir as mesmas emoções. Então isso que é bonito, né? É um esporte radical que não existe com condicionamento físico, não existe esporte atlético. Agora, não existe, você ouviu falar já de algum acidente muito grave que aconteceu em mergulho? São raríssimos. A entidade que cuida disso no mundo é a DAN, a entidade americana, que estuda acidentes esportivos e estuda acidentes de mergulho. Ela considera o mergulho autônomo recreativo, esse nosso que a gente exerce, tá? Não o profissional e não o técnico, são coisas diferentes. O nosso mergulho recreativo, uma das atividades de menor índice de risco. É muito mais difícil acontecer um acidente com um mergulhador do que com uma pessoa jogando boliche, jogando futebol, jogando tênis. Então, os casos de extensões, de machucados, de entorses, é muito maior nessas outras atividades. E as pessoas devem sair relaxadas do mar, né? Sim, as pessoas vêm realmente maravilhadas, né? Bem, nós estamos conversando com o instrutor de mergulho, Moacir Teófilo de Abreu Figueiredo. Estamos falando aqui de mergulho, de trabalho com deficientes físicos e visuais, e a gente volta depois desse próximo intervalo, no último bloco, para a gente falar um pouco do equipamento, especificamente mostrar para vocês. Até já. De volta com o contexto, neste último bloco, recebendo em nossos estúdios o instrutor de mergulho, Moacir Teófilo de Abreu Figueiredo. Aliás, eu estava conversando com ele já no bloco anterior, se o mergulho era uma atividade só para gente mais abastada. É muito caro, os equipamentos são caros realmente. Que também não está vendendo em supermercado. Né? As pessoas hoje em dia não necessitam ter todo o equipamento. Antigamente sim, hoje em dia existe todo local que a pessoa vai mergulhar, existem as operadoras, elas têm todo o equipamento para poder fornecer para locação. Então a pessoa tem que ter o básico, que é a máscara, o snorkel, nadadeira, coisa pessoal. A pessoa usa para brincar, para fazer o livre, em piscina, numa praia. E quando ela vai realizar o mergulho autônomo, daí sim, ela aloca o equipamento da operadora, a operadora leva todo o equipamento para ela no local de mergulho, ela realiza o mergulho, então não precisa adquirir cilindro, colete, nada disso precisa adquirir. Agora, esses equipamentos estão sempre se modernizando? Você tem noção o tempo todo? Sim, existe uma certa evolução dos equipamentos, mas não muda muito, tá? Não muda muito. A gente pega equipamentos antigos, são coisas muito próximas, não é que nem eletrônico, você pega um computador de uma geração hoje, daqui a 3 meses ele já vira arcaico, né? É bem diferente disso. Máquina fotográfica está se lançando modelos novos. Mergulho, você compra o equipamento, durante uns 2 anos, você usa ele normalmente sem problema. Eu tenho equipamento, inclusive, na escola, equipamento de 10, 15 anos atrás, que é perfeito. Inclusive, a gente usa durante aulas, não tem problema nenhum. Não existe nada de melhoria, digamos assim, específica, que torne aquilo ultrapassado. Né? Aliás, você trouxe aqui, vou pegar. Aqui está. Eu trouxe uma... Só não veio o mergulhador dentro. Não veio o mergulhador dentro, né? Não veio o manequim. Essa é uma roupa de mergulho usada no mergulho autônomo. É diferente da que é usada para o surfista, que é uma roupa mais fina, 2, 3 milímetros. Esse é um macacão inteiriço de 5,5 milímetros, que é a roupa padrão que a gente usa para realizar mergulho aqui na nossa região. Cada região a gente usa um tipo de roupa com um tipo de espessura. Vários tamanhos? Sim, vários tamanhos. Super G, enorme, monstruoso. Isso, todos os tamanhos a gente consegue encaixar. Todos os tamanhos. E essa é uma roupa masculina, tem roupa feminina que já tem o corte moldado da mulher. São roupas muito confortáveis, né? Essas roupas. E realmente permite a mobilidade? Ela perde um pouco da mobilidade. Mas, na verdade, nem é necessária uma grande mobilidade, porque a gente, quando mergulha, nós usamos as pernas só. E no caso do físico, que tem problema de movimentação de pernas, usa o braço. E me diz uma coisa, é fabricado no Brasil ou não? A manta é fabricada lá fora. Existem algumas fábricas brasileiras que importam a manta e fabricam roupa aqui. Mormai, Pino. E a maioria dela, e grande parte delas são importadas. Então, essa é uma americana. Os surfistas usam bem fininho. Fininho, 2, 3 milímetros. Inclusive, esse surfista embaixo da axila, tá nos pontos de grande mobilidade, costumam ser mais finas que no resto. No peito e nas costas serem mais grossas. Essa é uma espessura só na roupa toda. É muito caro? Não. Não é nada muito caro. Mas é para a pessoa ter um negócio desse, para ter que lavar, pendurar em casa, né? Ocupar espaço. Guardar no guarda-roupa. O ideal é, quando for usar, pega no barco, faz o pacote do barco com o equipamento. Não precisa lavar, não precisa cuidar, não precisa fazer manutenção. O zíper está sempre endurecendo. Então a pessoa que tem o equipamento dela, fica 6 meses sem usar, às vezes 1 ano. Vai lá, vai mexer no zíper e não funciona. Então vai na cachalote, que na cachalote tem.
Não toda operadora hoje em dia, as pessoas, a não ser quem mergulha com muita assiduidade, a pessoa que está 2, 3 vezes por mês mergulhando, aí costuma ter equipamento próprio, né? Vamos tentar mostrar o cilindro aqui. Então essa é uma roupa. Essa aqui é uma roupa. O resto, máscara, snorkel, essas coisas é o normal. E esse aqui? Esse aqui é o cilindro. Esse é um cilindrinho pequeno, inclusive, não é um grande cilindro. Esse é de 8 litros. Brincadeira, hein? A gente costuma, em região mais profunda, usar um de 10 ou 11 litros. Esse é bom para piscina ou para pessoa de compreensão fixa menor, pessoa muito magra ou muito pequena, um adolescente, magrinho e tal, né? Ou uma pessoa que tem problema de coluna. Então usa um menorzinho que é mais leve, apesar de dar menos tempo de mergulho. Quanto tempo que dá de Tudo mergulho, depende assim? da profundidade que a gente vai realizar o mergulho, né? E de cada um, principalmente do estado emocional, no dia a pessoa frita respira muito. Aqui é o controle? Aqui é a saída de ar. É a saída Ele de dá, ar? ele dá tranquilamente uma boa profundidade razoável, 8 metros, uma meia hora de mergulho você consegue ficar com um desse, né? O maior fica um pouco mais. Isso né? para quem respira Esse é o muito. colete equilibrador, que é a grande inovação que a gente teve no mergulho foi esse colete. A pessoa veste isso aqui como se fosse uma jaqueta, né? A pessoa abre esse colete. Aqui faz o controle? Esse é o controle de pressão. Então a pessoa abre o colete e veste ele como se fosse uma jaqueta. Ele é abraçado na pessoa. Então fica fácil colocar e tirar todo o equipamento de uma vez só. E isso aqui ele enche de ar. Isso aqui funciona como um colete salva-vidas na superfície. Se inflar, mantém a pessoa na superfície sem problema algum. Tá? E debaixo d'água, a gente injetando, tirando o ar de dentro do colete, a gente consegue controlar a flutuabilidade. Agora, Moacir, tem bolso para quê? O pessoal levar carteira, para comer um sanduíche? Sanduíche debaixo d'água. Serve para colocar par de luvas, uma lanterna, muita gente mergulha com lanterna, alguns acessórios de sinalização submarina. Então, ela pode colocar dentro dos bolsos. E isso também a operadora possui? Tudo tem. Aí aqui você tem preso no cilindro e vindo você tem um sistema de respiração, né? Você tem o regulador principal, que a pessoa respira, você sempre tem um reserva, todo regulador sempre tem um reserva, tá? Não que esse vai quebrar, muitas vezes o seu companheiro está com pouco ar no cilindro dele, então ele compartilha ar com você, vocês usam o seu cilindro que tem mais ar, para virem com segurança até embaixo do barco, que é muito mais fácil vir para baixo d'água do que pela superfície. Embaixo d'água quase a correnteza é menor, não tem o espirro de água. Você tem a mangueira do colete onde você opera o colete no automático, você enche o colete com o ar do cilindro e esvazia o colete por aqui. Então você opera ele por aqui. Tá? Esse aqui você tem um apito que é um apito de segurança, eu não vou apitar aqui porque o barulho é ensurdecedor, é um sinalizador de superfície que ele ajuda. E aqui você tem um reloginho que é um manômetro que dá a média profundidade. Esse regulador tem só um manômetro, porque no caso, a pessoa que usa um computador de pulso, média profundidade. Se a pessoa não tiver um computador, daí sim, além do manômetro, precisa também de mais um reloginho que é o profundímetro, a lógica média profundidade. Bem, pelo menos é muito bonito aqui, vamos tirar. Agora, eu vou te perguntar essa pergunta fatídica. Quantos cursos, se eu quisesse ter um curso de fazer um curso de mergulho, quantas aulas eu teria que ter para... O curso é relativamente curto, né? Normalmente a gente dá o curso, a gente tem uma carga mínima para dar, e em cima da carga mínima, a gente estende de acordo com a facilidade das pessoas. Tá? Mas qual é a quantidade Normalmente, de horas? em 6 aulas teóricas e 6 aulas de piscina, a pessoa está preparada para ir para o mar. 12 horas? Em 12 aulas. Cada aula dura, em média, 1h30, mais ou menos. Tá? Então, essa é a parte de treinamento da escola, teoria e piscina. A teoria é toda com audiovisual, tá? Também de piscina. Depois disso, do treinamento todo, aí a gente vai para o mar, os primeiros 4 mergulhos são feitos supervisionados, é a construtora do lado. Aí sim a pessoa recebe o certificado. E onde que fica a caixa? Onde que você dá essas aulas? Lá na própria escola. A gente tem a piscina, tem a sala de aula, a gente ministra todo o curso lá e os alunos a gente leva para a Laje de Santos. O endereço da caixola vai aparecer aqui também? O endereço então vai ter, já tem. É mais fácil a pessoa entrar em contato, quem tiver interesse, entre em contato com a gente. Então vai estar aqui na tela. Entre em contato com a gente pelos telefones e marca um horário, agenda com a gente. A gente tem vários horários de curso. Vários horários? Geralmente é finais de semana? Normalmente a gente dá o curso à noite ou de final de semana. À noite? Durante a semana à noite. A piscina é quente para o pessoal? Não é quente, mas a pessoa já cai com a roupa de neoprene, que é uma roupa que dá proteção térmica adequada, e a pessoa já simula realmente o que vai enfrentar no mar. Você mergulha sempre, todo fim de semana? Todo sábado e domingo eu estou no mar. Porque o mar deixa, que o mar tem condições de navegação
boas, a gente sai de barco e mergulha. E se você não mergulhar, você sente falta? Você também criou aquele... A gente cria, né, um hábito, né, faz parte da gente, inclusive o mergulho é o relaxante da gente. Né? Os teus filhos têm quantos anos? Eu tenho um de 3 anos, um de 9 e um de 12. E todos gostam? Todos adoram o mar, De 3 adoram anos? a água. De 3 anos adora piscina, nadar. E ele põe rolando na boca, respira, ele acha lindo isso aí. Quando vê peixe, ele fica fascinado. Todos eles são assim, todos eles adoram o mar, adoram a água. Bem, eu acho que a gente explorou bastante aqui o assunto, né? Espero que você tenha gostado. Espero mesmo que você tenha gostado. Você quer falar alguma coisa a mais para as pessoas que estão dentro de casa, que tenham vontade, os idosos, os jovens, e principalmente as pessoas que têm medo do mar? Você não queria deixar uma palavra? A palavrinha é que o mar realmente não tem perigo que as pessoas imaginam, né? Nem mesmo com essa história de que vai vir um furacão, que vai não sei o quê, um vulcão. Inclusive, os dois grandes receios com relação ao mar e com relação a animais, que as pessoas têm muito medo, né? Inclusive, eu fiz um livro, né? Animais marinhos que podem ser mergulhador. Eu lancei esse livro numa reunião de estudo de pesca, em 97, né? Que trata justamente disso, sobre os animais e tal, para tirar essa ideia que os animais são vilões embaixo d'água, né? A gente mergulha, vê vários animais muito próximos e nenhum deles machuca a gente. Obrigado, Moacir. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, né? Estamos à disposição. Espero que você tenha gostado, hein? O Contexto volta na semana que vem. Uma boa noite para você.